Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens, sou estudante do curso de História, atualmente estou no 7º período pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. Eu estou aqui hoje para assumir um pouco da função, um pouco do papel da professora Daniela. Eu estou aqui hoje cumprindo meu estágio obrigatório, eu preciso desse estágio para eu me formar e vou ser o professor de vocês nesse período. Gostaria muito de estar dentro da sala de aula com vocês, mas infelizmente, devido ao momento atual, nesse momento de pandemia, isso não se faz possível. Mas não deixe de ser uma experiência engrandecedora, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou tentar ser o mais breve possível para apresentar esse conteúdo, é um conteúdo bastante extenso, mas eu entendo que muitos de vocês não têm acesso à internet. Os que têm, às vezes, só têm o plano de dados, né? E não conseguem assistir esses vídeos mais longos. Esse conteúdo que eu vou passar para vocês, ele poderia ser tranquilamente ministrado em diversas aulas. Mas, como eu expliquei, eu não posso alongar, fazer um vídeo de 50 minutos, porque não ia ser produtivo, eu não ia estar cumprindo a minha função, porque, obviamente, vocês não iam assistir por ser uma aula longa e pela questão da internet também. Eu disponibilizei para vocês, pessoal, um material, né, um plano de estudos que fala um pouco sobre as ditaduras na América Latina. O que não falta na América Latina são exemplos de ditadura, né? A gente tenta pautar aquelas que foram mais importantes. A maioria dessas ditaduras, e um ponto importante que a gente deve ressaltar aqui, que a maioria dessas ditaduras tem interferência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante boa parte de sua história, evitou a questão da intervenção em outros países, diretamente, né? Porque indiretamente já acontecia durante muito tempo. Mas, com o passar do tempo, essa política de intervenção ganhou força nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, durante muito tempo, principalmente aqui na América, praticou essa intervenção, né? Às vezes declarada, muitas das vezes não declarada. Uma questão desse plano de estudos que eu disponibilizei para vocês é que o tema é ditaduras na América Latina, né? Mas a gente começa com a Revolução Mexicana, porque o que é importante aqui é obviamente essa ditadura se construiu, mas a questão da libertação, a questão da revolução por parte do povo. Então agora a gente vai começar com a questão da Revolução Mexicana. Bem, pessoal, como eu ia dizendo a vocês, a questão da Revolução Mexicana, do território mexicano, sempre ocorreu uma desigualdade muito grande. Sempre ocorreu essa desigualdade. Com a maior entrada de capital estrangeiro, essa desigualdade aumentou cada vez mais. Na ditadura de Porfírio Dias, de 1876 a 1911, isso se agrava cada vez mais. Por quê? Os camponeses defendiam uma reforma agrária. Porfírio Dias, por outro lado, favorecia as elites e os grandes latifundiários. Com isso, a pressão no território foi aumentando cada vez mais. É então que surge o movimento revolucionário mexicano, liderado por Emiliano Zapata e por Pancho Villa, que pressionam cada vez mais esse governo de Porfírio Dias. Em meio a esse movimento revolucionário, pessoal, é importante a gente entender que alguns nomes tentam se alavancar para chegar ao poder, para chegar a algum cargo. É o que acontece com Madero. Quando, em 1911, o Porfírio Dias vai ser deposto pelo movimento revolucionário, ocorrem então as eleições e o Madero vai ser eleito. Porque o Madero, o discurso dele, condizia com que os camponeses queriam, que era a questão da reforma agrária, a questão de uma administração regional, né, para ter mais controle, e o Madero é eleito com isso. Só que o Madero segue a mesma vertente do Porfírio Dias, só que não era uma ditadura, né? Ele tinha sido eleito. O Porfírio Dias, o Madero, perdão, continua favorecendo as grandes elites e os grandes latifundiários. Então,
O movimento revolucionário mexicano continua pressionando ele, tanto o Zapata quanto o Pancho Villa continuam pressionando Madero. Então, pessoal, que em 1913 o Madero vai ser assassinado, mas ele vai ser assassinado a mando do comandante-general Victoriano Huerta, ele que vai mandar assassinar o Madero, e ele assume o poder. Então, pessoal, que o movimento revolucionário ele dá uma espalhada pelo México. O Zapata vai para o sul, o Pancho Villa fica na área mais central do México, tentando abranger a maior área possível. Só que então a pressão continua cada vez maior. Então, pessoal, que em 1914 ele renuncia. O Huerta vai renunciar de tanta pressão que tinha, mas ele renuncia em favor de um outro governo, né, que vai ser o governo constitucional, liderado pelo Venustiano Carranza. Ele vai liderar de 1914 a 1915, também um ano, igual o Huerta. Mostrando então, pessoal, a questão da instabilidade no país, a questão da pressão tanto das elites quanto dos grandes latifundiários. Do outro lado, o movimento revolucionário. Então a pressão era muito grande ali e a instabilidade era maior ainda. É então que o movimento continua, o movimento revolucionário continua, mas tanto o Emiliano Zapata quanto o Pancho Villa vão ser assassinados. O Zapata ele vai ser assassinado em 1919 e o Pancho Villa vai ser assassinado em 1923. Então, pessoal, o movimento revolucionário vai enfraquecer, ele vai se enfraquecer cada vez mais. É então que Lázaro Cárdenas, que vai governar de 1934 a 1940, assume o poder, mas só em 1934. Vocês estão vendo a questão, a diferença de tempo, né? É então mas ele é eleito porque os camponeses veem ali uma certa esperança, né, naquele governo. É importante também, pessoal, a gente entender, para fechar essa questão da Revolução Mexicana, o seguinte: o México vai se afundar em crise, dívidas e dívidas e mais dívidas, até que em 1990 o até então presidente Andrés Salinas Gortari ele vai assumir o poder, né, vai ser eleito, e ele então faz um acordo, né, com os Estados Unidos, devido a essa dívida imensa no país, para fazer parte da NAFTA, né, que era Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Ele estaria do lado do comércio de gigantes como Estados Unidos e Canadá. Então, era a esperança, né? Mas, junto com esse acordo, que se eu não me engano ocorre em 94, exatamente 94, o exército zapatista volta a ganhar força no sul do México, né? Durante muito tempo, né? Obviamente o movimento não morreu por completo, mas se desmembrou, perdeu líderes. Esse movimento zapatista ressurge como exército zapatista, né, que formado por uma grande maioria de camponeses, que defendiam basicamente a mesma coisa, a questão da reforma agrária e a questão de uma administração regional, né? E agora a gente encerra por aqui a questão da Revolução Mexicana e a gente vai para a ditadura militar chilena. Bem, pessoal, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve pela questão do tempo. Vou falar então da ditadura militar chilena. Salvador Allende assume o poder em 1970 com um partido que juntava tanto comunistas como socialistas na questão ideal. A população via ali que o governo de Salvador não ia tão longe, que eles queriam mudanças mais drásticas, entendeu? Queriam mudanças mais drásticas. Então, que algumas pessoas começam a invadir terras, invadir fábricas, buscando o que seria delas, né? De direito delas, uma certa redistribuição. Então, como eu disse a vocês, os Estados Unidos sempre interferiu.
oficialmente e não oficialmente. É o que a gente tem. A maioria dessas ditaduras que a gente vê aqui são financiadas e tem interferência por parte dos Estados Unidos. É então que os Estados Unidos vê no seu quintal bagunçado com a possível criação de um movimento comunista na América Latina. Os Estados Unidos, então, de 1970, pessoal, até 1973, financia a oposição do governo Salvador com 8 milhões de dólares na época. É então que, em 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet, comandante das forças militares chilenas, vai assumir o poder, né? Ele vai bombardear o Palácio Presidencial de La Moneda. Ele vai bombardear. O presidente vai resistir até a morte, o Salvador, né? Mas ali é instaurada uma das ditaduras mais violentas que a América Latina já viu, se não a mais violenta. Tem alguns números dessa ditadura aqui, pessoal, que é o seguinte: mais de 60 mil pessoas morreram ou desapareceram no Chile nos anos 70. E 200 mil abandonaram o país por motivos políticos. Então era algo muito drástico, era algo muito impactante. Essa ditadura, pessoal, foi defendida tanto pelo Banco Mundial quanto pelo FMI, né? Que dizia que esse período de governo do Pinochet fez com que a economia chilena alavancasse, que o PIB crescesse, que a inflação diminuísse, o que é mentira, né? Muito pelo contrário. Os anos que seguiram após o fim da ditadura de Augusto Pinochet, o PIB cresceu e a inflação diminuiu, evidenciando que não tinha base alguma que eles estavam dizendo, só queriam defender o regime que acontecia ali. Nos anos 90, 1990, o Chile buscou uma transição, isso já no fim dessa ditadura violenta, né, que tinha acontecido. As revoltas, as lutas aconteceram, as tentativas de movimentos revolucionários aconteceram dentro do Chile, mas todos sem muito sucesso, né? Em 1990, que já está se encaminhando para o fim da ditadura de Pinochet, o Chile defende uma eleição de forma democrática. E é o que acontece. O Patrício Aylwin Azocar vai ser eleito como presidente chileno. O que acontece com o Pinochet? O Pinochet não é preso. O Pinochet ele sai de forma estratégica do poder. Pinochet continua como chefe das Forças Armadas chilenas. Com o passar dos anos, pessoal, o que acontece? Os tribunais vão atrás de julgar os responsáveis por esse massacre que aconteceu no Chile. O que acontece é que eles chegam a alguns nomes importantes, como generais da reserva, entendeu? E essas pessoas, para serem julgadas, elas quase que não são julgadas. Por interferência tanto do Pinochet quanto da oposição, elas quase não são julgadas. Então, que é colocado em checkmate, né, do xadrez, é colocado em xeque a questão da democracia chilena. Se realmente o poder, se realmente a ditadura tinha acabado, se realmente a justiça poderia ser feita. É nesse momento que essa democracia está sendo questionada aqui no Chile. E essas pessoas que eu citei para vocês, devido a essas pressões populares, né, elas acabam sendo julgadas. Então, pessoal, com isso, a gente encerra a questão da
Revolução Mexicana e da ditadura militar chilena. Pessoal, eu poderia tranquilamente falar 50 minutos da Revolução Mexicana para vocês. Poderia falar tranquilamente 50 minutos sobre a ditadura militar chilena. Tem muito mais conteúdo acerca propriamente da ditadura. Eu trouxe alguns aspectos gerais para vocês, porque primeiramente vocês têm um excelente texto em mãos, e depois que, pela questão do tempo, pela questão do acesso de vocês à internet, tudo bem? Na semana que vem eu volto para a gente dar sequência a essas ditaduras na América Latina, tentar fechar esse conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, e até semana que vem. Abraço a todos e todas, obrigado.